O ato de doar, especialmente o dízimo, tem sido um tema central para muitas religiões ao longo da história. Na tradição cristã, esse gesto de devolver parte de nossos rendimentos a Deus é considerado um ato de fé e obediência. No entanto, em tempos recentes, a prática do dízimo se tornou um tema controverso, com diversas pessoas se questionando sobre sua aplicabilidade e eficácia nos dias atuais. Surge a dúvida: o dízimo deve ser exclusivamente destinado às instituições religiosas, como a igreja, ou pode ser usado para ajudar diretamente aqueles ao nosso redor que necessitam? Além disso, como devemos administrar esses recursos, considerando os desafios e as críticas que surgem a partir de maus exemplos? A Bíblia oferece orientações claras sobre o dízimo, mas as circunstâncias contemporâneas exigem uma análise cuidadosa sobre como aplicar essa prática de maneira justa e transparente. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Em um mundo onde as instituições religiosas muitas vezes são associadas a escândalos financeiros e má administração dos recursos, o ato de doar tornou-se uma questão delicada. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ao entregar parte de sua renda para a igreja, especialmente quando surgem dúvidas sobre a transparência e o uso correto desses recursos. A falta de confiança na liderança religiosa, agravada por exemplos de enriquecimento ilícito por parte de alguns líderes, contribui para a crescente desconfiança. Essa desconfiança pode ser compreendida, mas a solução não está em abandonar completamente a prática do dízimo. Em vez disso, é necessário analisar as bases históricas e bíblicas dessa prática, entender seu papel na manutenção da obra de Deus e reavaliar a maneira como ela é aplicada nas igrejas de hoje. A prática do dízimo não é uma invenção moderna, mas remonta a tempos antigos, conforme descrito na Bíblia. Quando analisamos a história de Abraão, vemos que ele devolveu 1/10 de suas posses a Melquisedeque, o sacerdote de Deus, como um reconhecimento de que tudo o que possuía vinha de Deus. Isso demonstra que a prática do dízimo já existia antes de Moisés e estava relacionada a um ato de reverência e gratidão a Deus. Na época de Moisés, quando as 12 tribos de Israel se estabeleceram, Deus instituiu um sistema de organização social em que a tribo de Levi seria responsável pelo cuidado do santuário e pela manutenção das atividades religiosas. Como essa tribo não teria terras ou recursos próprios, Deus ordenou que as demais tribos doassem uma parte de suas colheitas, de seus rebanhos e até de seus bens para sustentar os levitas e as atividades do templo. Esse sistema permitia que os levitas se dedicassem integralmente ao trabalho espiritual, sem a preocupação de sustentar a si mesmos por meio da agricultura ou comércio. O dízimo, portanto, tornou-se uma forma de garantir a continuidade da obra de Deus no mundo. Com o tempo, o dízimo se estabeleceu como uma forma essencial de financiamento das atividades religiosas, permitindo que as comunidades mantivessem seus centros de culto e sustentassem os líderes espirituais. Esse princípio também se reflete no Novo Testamento, quando Paulo, ao falar sobre sua missão, reconhece que aqueles que pregam o Evangelho têm o direito de viver daquilo que recebem por meio do dízimo. O apóstolo, porém, ao enfrentar resistência devido ao seu passado, optou por trabalhar em tendas para evitar mal-entendidos, embora deixasse claro que aqueles que se dedicam ao ministério têm direito a ser sustentados pela comunidade de fé. A ideia por trás dessa prática é a manutenção da obra de Deus, que inclui a promoção do Evangelho, o cuidado com os necessitados e o apoio às missões. O dízimo, portanto, não deve ser visto apenas como uma contribuição para a igreja local, mas como um investimento no reino de Deus, que se reflete em ações de caridade, educação e evangelização. Hoje, muitos questionam o uso do dízimo, especialmente quando ele é visto como uma fonte de enriquecimento para líderes religiosos. Esse problema é real, mas isso não invalida o princípio do dízimo em si. O problema está na má administração e no desvio dos recursos, não no conceito de doar parte de nossos rendimentos a Deus. A questão, portanto, é como garantir que o dízimo seja usado de forma eficaz e ética. Uma forma de utilizar os recursos do dízimo de maneira responsável é por meio da caridade institucionalizada. Igrejas podem utilizar os recursos para apoiar projetos sociais, como escolas, hospitais e missões de evangelização em áreas carentes. Por exemplo,
A Igreja Adventista utiliza parte do dízimo para subsidiar o custo de suas escolas, tornando-as acessíveis a um maior número de estudantes. Essa prática é um exemplo de como o dízimo pode ser usado não apenas para sustentar a obra de Deus, mas também para promover o bem-estar social, especialmente em áreas de educação e saúde. Além disso, a distribuição do dízimo não precisa ser limitada à igreja local. O modelo utilizado por algumas denominações religiosas, como a Igreja Adventista, exemplifica uma estrutura regional de distribuição dos recursos. O dízimo arrecadado em uma pequena igreja local é enviado para associações regionais, que distribuem os recursos de forma equitativa para sustentar os pastores, missionários e projetos sociais em diferentes áreas. É importante destacar que, embora o dízimo seja um direito dos líderes espirituais, sua administração deve ser feita com ética e transparência. A confiança da congregação no uso do dízimo é fundamental para a continuidade dessa prática. Os líderes religiosos devem ser responsáveis na gestão dos recursos, garantindo que o dinheiro arrecadado seja aplicado corretamente e de maneira que beneficie tanto os membros da igreja quanto as pessoas necessitadas. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, agradecemos por tua imensa graça e misericórdia. Obrigado por nos ensinar o valor da generosidade, da caridade e do amor ao próximo. Pedimos que nos guies para sermos fiéis e responsáveis em tudo o que fazemos, especialmente no uso dos recursos que o Senhor nos proporciona. Que nosso coração esteja sempre disposto a ajudar, a servir e a cuidar de nossos irmãos em necessidade. Dá-nos sabedoria para administrar bem as bênçãos que recebemos e para que possamos ser canais de bênçãos para os outros. Que nunca nos falte a compreensão de que tudo o que temos vem de Ti e que devemos ser bons mordomos de tudo que nos confiou. Oramos também por aqueles que estão em dificuldade, seja material, emocional ou espiritual. Que a Tua luz os alcance e que possamos ser instrumentos de alívio e esperança em suas vidas. Que nosso testemunho de fé e generosidade seja uma reflexão do Teu amor e que nossa vida seja sempre um serviço a Ti e ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.